Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para a aula 15 e hoje nós vamos abordar o assunto como a igreja pode ser um centro de treinamento. Um centro de treinamento, uma escola bíblica, uma escola onde pode-se formar líderes, discipular, preparar pessoas para o evangelho. Se é importante treinar o líder, é importante fazer da igreja, da comunidade que eu estou inserido, um centro de treinamento cristão. Isso é visto quando o líder é bem treinado. O líder bem treinado, dentro da palavra de Deus, com conselhos de pessoas experientes na área cristã, leva ele a essa conclusão. Essa conclusão é imediata, ela não é colocada à força, ela não é colocada por questões que outros falaram. Não, ele mesmo vê a necessidade de ter a igreja ou o grupo que ele lidera ali dentro, pessoas sendo treinadas, preparadas, discipuladas para, em diversas áreas, seja música, seja a própria liderança, seja trabalho infantil com as crianças, que sejam preparados para a obra de Deus. Então é isso. Eu separei ali 3 pontos que eu achei principais e eu gostaria de vê-los com você. Sempre lembrando que eu não levo os assuntos à exaustão, como se fosse um seminário, né, teológico. Não. Eu lanço os pensamentos, eu lanço as ideias e deixo para que você as reflita. Faça uma reflexão daquilo que você viu e leu, ou apenas viu, ou apenas ouviu. Não é? A questão é, através desses pontos, eu analisar, refletir e pôr em prática. Seja na minha vida, seja na vida da comunidade, seja no discipulado que eu trabalho, enfim, na área cristã em que Deus me colocou. Amém? Então vamos lá para a aula. Pastor Paulo Rogério da Cunha, falando de Boston, nos Estados Unidos. Um minuto. Ok. Aula 15. Fazendo da igreja um centro de treinamento. E quais os pontos que eu coloquei aqui para nós abordarmos? Deus espera que a sua igreja discipline. Esse disciplinar não é o sentido de punição, mas disciplinar é estar indo de encontro ao que a palavra de Deus diz. É como uma criança. Ela nasce e, a partir daquele momento que ela nasce, eu vou disciplinando ela, não é? Para que ela seja uma pessoa de bem, para que ela seja uma pessoa respeitosa, para que ela obedeça pai e mãe. Não é assim? Eu estou disciplinando. E esse disciplinamento dessa criança não vem com castigo, não vem, né, com punição, mas vem como um processo que é contínuo. Ok? Então, essa é a questão que eu coloco aqui. Que a igreja tenha um processo contínuo para preparar os seus membros para a obra de pregar o evangelho. Isso tem que partir do líder. O líder tem que ter essa visão, que não é uma coisa que aconteceu hoje, amanhã acabou. Não, isso é um processo da qual ele faz da igreja, né, esse centro de treinamento cristão que vai preparando os seus membros para pregar o evangelho. E o interessante é que, à medida que você disciplina e prepara, os dons eles vão florescendo dentro da igreja. E à medida que os dons vão florescendo dentro da igreja, então você verifica, e isso é o líder, né? Ele tem que ter essa visão
seja espiritual, mas também material, em que há, olha, desse contínuo ensino que eu estou dando, desse preparo que eu estou passando para a igreja. Eu vejo neste membro uma facilidade para a música, esse membro a facilidade para trabalhar com crianças, para trabalhar com jovens, adultos, oração, e assim diversos ministérios pequenos, pregação, evangelista, não é? Então, é mais do que necessário, nos dias que estamos vivendo atualmente, o líder ter a visão de estar disciplinando e preparando os seus membros para a boa obra de Cristo. A ordem é: ide e pregai o evangelho. Para ir e pregar o evangelho, às vezes, dependendo do campo e dependendo da área, eu preciso de ser preparado. Não é fácil trabalhar com crianças. Ah, eu vou trabalhar com crianças e amanhã não. Existem métodos, existem fases da idade da criança, não é? Adolescentes, jovens, né? Ah, a música, existem questões da música, instrumento, é vocal, enfim. Isso aflora normalmente quando o líder tem a visão de fazer da sua igreja um centro de treinamento, seja usando pessoas do próprio meio ou trazendo pessoas idôneas para que esteja discipulando e preparando essas pessoas. E isso é o que eu disse, repito, acontece naturalmente, os dons se afloram. À medida que os dons vão se aflorando, o líder ele tem essa percepção espiritual, e aí ele começa um discipulado, que eu chamo de discipulado mais profundo, em cima daquele dom que foi revelado. Em cima daquele dom que foi revelado, ele vai pegar aquela ou aquelas pessoas e vai prepará-las mais profundamente, dentro daquele dom que está sendo mostrado, não é? Então, líderes, busquem a Deus a direção para que Deus abra a visão de vocês, para que, primeiro, enxergue essas pessoas que têm dons dentro da igreja, mas às vezes estão meio ali no cantinho, às vezes não se manifestam, e tenham a visão que a igreja é um centro de treinamento cristão, é o primeiro centro de treinamento cristão de um membro. Depois ele pode ir para um seminário, ele pode ir para um centro missionário, aí é Deus que vai designar. Mas o início é a igreja, o início é através da visão do líder. O outro ponto que eu coloco: o maior auxílio que um líder cristão pode prestar à sua comunidade é ensiná-la a trabalhar para Deus. Irmãos, esse é o sonho de todo líder, que todos da sua equipe, que todos que estão em volta, toda a sua membresia envolvendo a igreja, esteja trabalhando ativamente para o Senhor nosso Deus. E para isso, vou ser até cansativo, a igreja tem que ser um centro de treinamento contínuo. Não tem que começar a parar, depois começa, depois para. Ah, vou pegar isso aqui, vou fazer um tempo. Não. Ela tem que ter uma continuidade para que haja o quê? Haja a responsabilidade sendo criada na membresia da igreja ou nos liderados, para que eles entendam que eles precisam trabalhar para o Senhor, porque foi para isso que eles foram chamados. O seu compromisso com o batismo, com o tomar da Santa Ceia, com ser membro de uma igreja, implica em trabalhar para o Senhor. Não implica apenas eu ir no domingo ou ir durante a semana no culto, ouço, oro, levanto e vou embora. Aí no outro domingo, a mesma coisa. E assim se passam meses e anos. E você não vê a árvore frutificar.
não é? Então, com esse treinamento contínuo, você consegue ver a árvore frutificar. Talvez uma demore mais tempo para dar frutos, outra com mais rapidez. Mas, enfim, no geral, né, é aquilo que eu falo, é o sonho de todo líder. Ver que todos os seus liderados estão ali, sendo ensinados, sendo preparados e entrando na obra de Deus de uma forma eficaz, contínua, permanente. E por último, que eu coloquei aqui para deixar como reflexão e pensamento, é toda a igreja, eu falo toda a igreja, toda a comunidade cristã, deve ser uma escola cristã para seus membros e frequentadores. Se nós estamos simplesmente indo, tá, para ouvir palavras de autoajuda, se o líder é aquele que só quer dar autoajuda, é cântico, 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 cântico o tempo todo, não é? Repleplé o tempo todo. E, com o passar do tempo, você vê que a comunidade não cresce, mas ela incha. Ela incha por quê? Porque, gente, nós ainda estamos na carne. Ninguém me chama a responsabilidade de trabalhar para Deus. Ninguém me coloca como um servo que tem que trabalhar, uma árvore que tem que dar fruto. Não, eu vou ali, tal. Tenho aqueles que são os que entertem o povo no púlpito, que às vezes são chamados de pastores, não é? A igreja, me desculpa a expressão, é um grande circo, não é? Onde todos entram para ver o espetáculo, saem rindo, satisfeitos, mas vazios. Não há nada que eles levem de aprendizado, não há nada que eles levem para refletir sobre a vida espiritual, não há nada que os levem a crescer. Então, essas igrejas podem ter muitos membros, enorme, mas ela não cresceu, ela inchou. Você tira isso e some todo mundo. Você vê que uma igreja é perseverante quando ela é uma escola cristã, com valores cristãos, com um ensinamento cristão genuíno e verdadeiro, e os seus membros e frequentadores estão ali. Às vezes o crescimento é mais lento, porque hoje o homem, infelizmente, está vendo muito mais aquilo que lhe agrada do que agrada a Deus. E para agradar a Deus, além de nós servirmos, ele pede de nós uma porção de tempo, ele pede de nós uma porção de dedicação, de estudo, né? E aí nós não estamos muito interessados. Eu não tenho tempo, é a palavra que mais nós ouvimos hoje. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Então é melhor eu ir numa igreja que é, na realidade, mais parecida com um espetáculo. Não é? Eu não tenho que fazer nada, eu tenho que ouvir, eu gosto do que é falado, porque é autoajuda, não é pregação do evangelho. Eu participo de cânticos, não me ensinam nada, apenas falam que Jesus é o Salvador, mas não me explicam por quê. E assim eu vou levando a minha vida. Ela me agrada e eu agrado o líder. Então, a igreja incha. Mas é como um balão. Se você vier com uma agulha e apontar, explode. Né? Vamos dizer assim, né? Não é uma igreja preparada pelo seu líder ou pelos seus líderes para ensinar o seu povo na obra de Deus. Então, é o momento da reflexão para você, líder, para você, liderado. Você tem sido disciplinado e preparado pelo seu líder para a obra de pregar o evangelho? Você tem se interessado em fazer aquilo que Deus pede, que você dê frutos? Líder, você está preparando a sua igreja para trabalhar para Cristo, para ensinar a palavra? Você tem feito da sua igreja
da sua comunidade uma escola cristã, onde se ensina os conceitos verdadeiros e genuínos da Bíblia? Eu deixo essa pergunta para vocês analisarem. E ainda há tempo. O tempo pode estar curto, como a Bíblia diz, mas ainda há tempo. Como se diz, a corrida ainda não terminou. Vamos parar, vamos pensar. Eu, como membro de igreja, eu estou me interessando em aprender e ser disciplinado dentro da palavra de Deus para dar frutos. Eu, líder, estou preparando pessoas. Estou fazendo da igreja uma escola cristã para preparar homens e mulheres para continuar depois, né, vamos dizer, da minha ida ou de uma certa idade, que às vezes chega e você precisa de pessoas para ajudá-lo com mais veemência. Você está fazendo isso? Ou não? Eu deixo essa pergunta para vocês refletirem. E deixo a seguinte palavra: ainda existe tempo. Isso pode começar agora, com você já pensando, ouvindo e pensando o que você precisa de fazer como líder. Não é? Aí, nós vamos voltar naquilo que nós estudamos lá. Planejamento, organização, implementação, mas com o intuito de fazer da minha comunidade uma comunidade que ensine, pregue a palavra de Deus, que a minha comunidade seja vista como uma verdadeira escola cristã, um centro de treinamento cristão, trabalhando para Deus e fazendo com que os meus membros cresçam dentro da palavra de Deus. É como Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que esse seja o nosso intuito e que essas palavras do profeta Oséias estejam martelando na nossa cabeça em fazer conhecer e prosseguir no conhecimento. Quer dizer, você faz a pessoa conhecer e prossegue no conhecimento ao Senhor. Amém? Que o Senhor, Deus te abençoe e te guarde. Amém. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.